Saudações a todos e todas. Sou Leonardo, professor do IFMG. E o foco dessa apresentação são os estudos sobre avaliação no currículo escolar. Nesses tempos tão difíceis, marcados por perdas irreparáveis e pela urgente ressignificação das relações humanas, espero que encontre cada pessoa aqui bem. Não posso começar essa apresentação, como diria, sem uma boa introdução. E nada melhor do que buscar num grande poeta mineiro, Carlos Drummond de Andrade, essa introdução, esse sentimento. A ausência, Carlos Drummond de Andrade. Por muito tempo, achei que a ausência é fatal. E lastimava, ignorante, a falta. Hoje não lastimo. Não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim. E sinto-a branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço e invento exclamações alegres, porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém a rouba mais de mim. Que a ausência, na concretude dos espaços escolares, promova o encontro de cada uma e cada um consigo e desse encontro, quando nos reencontrarmos, exclamemos a uma só voz: viva aos novos encontros. Minha fala é desencadeada a partir da perspectiva desse encontro nosso com o currículo. Currículo, né, que vem da palavra correre, que nada de corrida deveria ter, mas de trajeto, de caminho. É o que me mobiliza, é o que me faz pensar e refletir sobre a escola. Acredito que para muitos currículo poderia virar portfólio. O portfólio, nesse sentido, indica os caminhos já percorridos. O currículo indica o caminho a percorrer. Portanto, o currículo é o portfólio do futuro, né? A ciência e a educação é a única ciência que trabalha com devir e não com o que é. E esse devir, ele é baseado e construído a partir de várias perspectivas. Perspectivas sociais, perspectivas culturais, interesses do Estado, interesses dos profissionais envolvidos na educação. Não há como pensar currículo sem pensar que ele é parte da sociedade e a escola explicita os anseios e os desejos formativos nesse documento. Mas, para além do conceito de currículo, quais são as questões essenciais? O que a gente busca com essa apresentação? Duas perguntas mobilizam essa apresentação. O que é avaliação e como a avaliação é explicitada na prática escolar e no currículo. De todas as discussões feitas, acho que a discussão mais esperada no cotidiano escolar é a avaliação. Lembrem bem do primeiro dia de aula. Naquele primeiro momento em que há aquele primeiro encontro do professor com a sua turma, da professora com os seus estudantes. Aquele silêncio que só existe no primeiro dia. Todos esperando o tão esperado momento de conhecer a pessoa que vai trabalhar com ele ou com ela durante aquele período de estudo. Mas mais do que isso, estudantes já calejados esperam saber do protocolo, de como vai ser a avaliação. É essa a grande questão posta. E todos e todas têm uma percepção sobre o que é a avaliação. É curioso isso, né? Da mesma forma que todos conseguem falar de educação, né? Parece que não é uma ciência, né? Não há uma área específica do saber humano, diferente da medicina, da engenharia. Eu nunca vi ninguém chegar para o engenheiro e falar assim: ah, eu acho que a casa tem que ser construída desse jeito. Ah, eu acho que os seus cálculos poderiam ser feitos de forma diferente. Nunca vi ninguém questionar uma receita de um médico após uma consulta. Espera-se outro médico para questionar o diagnóstico de um médico. Por que na educação todo mundo tem esse olhar e essa ação? É uma área do conhecimento, é uma ciência, mas também é uma área de grande interesse público. Então, quem se destina a trabalhar com essa área do conhecimento
tem que aprofundar nos seus saberes. E um dos saberes mais importantes e mais publicamente exigidos é o conceito de avaliação, né? E como seria esse conceito? O que ele é colocado? Como ele é trabalhado no cotidiano, na escola? Tem uma definição, logo na abertura do livro Avaliação da Excelência e Regulação, do Philippe Pirenot, de 1999, na edição brasileira, que ele já começa com essa discussão. E ele, logo no início, coloca o seguinte: a avaliação não é uma tortura medieval, é uma invenção mais tardia, nascida com os colégios por volta do século XVII e tornada indissociável do ensino de massa que conhecemos desde o século XIX, com a escolarização obrigatória. Portanto, se o ser humano sempre teve que lidar com esse processo formativo, o conceito escolar de avaliação ele é muito recente, né? Se a gente for pensar na história humana, logo ali, século XVII, século XVIII, XIX. Então, portanto, não é um conceito dado, é um conceito histórico e socialmente construído. Como uma invenção vinculada à educação de massa, qual é o objetivo, então, da avaliação? A definição da avaliação está precisamente nos seus objetivos. A certeza que o debate inflama os ânimos de qualquer pessoa e não há unanimidade sobre os seus critérios, os processos avaliativos, essa é a única certeza que a gente tem. Há apenas um ponto de convergência. Independente dos critérios, processos avaliativos, sua explicitação e coerência deixam claras as regras do jogo. E é isso que o aluno espera, que a aluna espera no primeiro dia de aula. Pirenot também aponta para outra concordância. Avaliar é, cedo ou tarde, criar hierarquias. Hierarquias de excelência, em função das quais se decidirão o progresso no curso seguido. A seleção no início do secundário, a orientação para diversos tipos de estudo, a certificação para a entrada no mercado de trabalho e até mesmo no mundo da cidadania. A gente não pode esquecer que até pouco tempo atrás, até 1988, analfabeto não tinha direito de votar. Então, portanto, a avaliação ela está presente, e a avaliação escolar, no princípio da definição da cidadania. Esteve ausente de muitos e muitas brasileiras durante sua trajetória. Portanto, o conceito de avaliação não é um conceito dado, é um conceito socialmente construído. E é um conceito que ele vai encontrar na legislação a sua explicitação, né? Como, então, portanto, é explicitado no currículo escolar e na legislação brasileira esse conceito de avaliação? Nesse complexo diálogo, a gente tem, então, portanto, um conjunto de valores socialmente construídos. Esses valores são referendados na sociedade civil, na instituição educacional e nos educadores, no educando e na sua família e no poder público. Há um circuito de reflexão. E esse circuito é materializado na legislação. Relevante destacar que as reflexões sobre o tema avolumam-se no cenário nacional e que sempre marca e sempre está presente na legislação desde 1961, ao menos desde 1961. Se a gente pega o artigo 39 da LDB de 61, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ele está assim explicitando o conceito. A apuração do rendimento escolar ficará a cargo dos estabelecimentos de ensino, aos quais caberá expedir certificados de conclusão de série e ciclo e diplomas de conclusão de curso. Na avaliação de aproveitamento do aluno, poderão participar e deverão ser ouvidos os professores. Os exames serão prestados perante uma comissão examinadora. Nessa lei é muito claro quem tem o poder. O poder cabe à instituição e aos professores. Então, portanto, esse conceito, que é o primeiro conceito legal
que outorga o poder de avaliação ao professor, à professora, esse poder ele está presente no imaginário. É o primeiro, né? E ali também está o primeiro conceito. Quem avalia é a pessoa profissional da educação. Mas será que esse conceito continua? Se a gente continua pegando na legislação brasileira, a gente vê também a mudança desse conceito. Na 5692, de 1971, o conceito é ainda adensado e a avaliação também passa a ser uma avaliação da instituição, né? É muito claro que isso é colocado, por exemplo, no artigo 14. Nesse artigo 14, é colocado que os estabelecimentos de ensino fica a encargo da instituição. E com essa mesma conotação, no artigo 57, o governo assume o papel de avaliar o que está sendo avaliado. Então, portanto, você começa a criar uma ideia no governo brasileiro, e isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro, de que você tem um processo sistêmico de avaliação. Acredito que é exatamente desse contexto que você começa a ter uma discussão muito séria. Se a avaliação ela é somativa ou se ela é processual. Você tem uma ampla discussão no mundo sobre o conceito de educação a partir dos anos 60, sobre o conceito de escola. A gente não pode tirar do horizonte aí os impactos da revolução cultural, o surgimento de novos modelos educacionais que começam, então, a discutir com e dentro do Estado como deve ser feita essa avaliação. É por isso importante destacar o circuito da produção dos saberes. Nesse sentido, um elemento central na avaliação é a questão social. Nesse processo, a avaliação do currículo se torna essa explicitação pública das mudanças educativas do indivíduo. E é nesse sentido, na perspectiva da excelência, que separa as pessoas por um lado, ou na perspectiva da regulação, que busca entender como individualmente cada pessoa possa se controlar, ou até mesmo criar padrões e parâmetros para definir o desenvolvimento de um Estado, que o conceito de avaliação se torna tão importante no universo das instituições de ensino e sua materialidade no currículo escolar. Na LDB de 96, já no contexto da redemocratização e após quase uma década de discussão sobre os caminhos, em que vários amigos antigos, como por exemplo Darcy Ribeiro e Florestan Fernandes, acabaram travando debates públicos sobre o conceito de educação e sobre como atender, e ali eu acredito que os dois atender da melhor forma e da forma mais coerente possível os interesses sociais, o conceito de avaliação teve o tempo inteiro presente. A gente não pode esquecer do projeto Escola Plural e a crítica que cai sobre o projeto, não sobre a inclusão, mas onde está a avaliação do meu filho? A ideia de que a avaliação é formativa, de que a avaliação é individual, ela surge com grande força e a LDB, ao materializar esse debate, não simplesmente coloca esse debate posto, mas também entende e vê com sensibilidade que há um acúmulo, que há uma prática, que há uma aceitação social. E os debates no espaço público são mantidos abertos. Não é à toa que a LDB vai ser chamada de colcha de retalhos. Justamente porque dentro da Lei de Diretrizes de Base, da 9394 de 1996, a educação é vista de forma muito abrangente. Na sua primeira versão, em 96, isso fica muito claro. Na segunda versão e terceira versão, a LDB de 97, traz um instrumento novo. E a avaliação, ela passa a ser descrita também a partir de um outro mecanismo. Se até 2017 nós tínhamos os parâmetros curriculares e continuamos tendo, nós temos as diretrizes educacionais da educação, que são também construídas, tanto nas diretrizes étnico-raciais, quanto a diretriz sobre educação indígena, quanto a diretriz sobre educação infantil. Você tem tudo isso acumulado e adensado na proposta da Base Nacional Curricular Comum. Nesse sentido, a base traz não um conceito, mas uma reflexão sobre o processo avaliativo.
adensando ainda mais o debate em torno da questão da avaliação escolar. Nós aqui temos um tão grande desafio, o desafio de pensar o conceito público de educação na sua concretude. Achar um conceito para avaliação não é possível, face às múltiplas facetas que marcam seus usos na história, mas podemos, ao menos, apontar que há uma ampliação de seu uso, de ação escolar restrita a exames, do professor ao aluno, a extensos mecanismos que envolvem tanto a manutenção dos exames, quanto a processos contínuos de avaliação do sistema de ensino. Quanto ao conceito de exame, destaco, desculpa, só uma pequena pausa aqui. Quanto ao conceito de exame, destaco que até este é ressignificado, pois face à necessidade mundial de criar mecanismos de integração, sistemas de avaliação foram criados para propor a mensuração da qualidade do ensino em diversos países. Esses sistemas são utilizados por governos e organismos internacionais para propor tanto ajustes locais, indicando falhas no processo de ensino-aprendizagem, quanto para avaliar a perspectiva do mercado econômico e os interesses envolvidos nos ensinos. Nesse sentido, vários sistemas de ensino foram criados, vários modelos foram criados. O CIMAV, o Enem, o ENAD, o PISA internacional. Assim, o próprio conceito de avaliação passa também por uma ressignificação. Nós passamos, então, a ter avaliações em larga escala, que são elaboradas por órgãos externos à escola, com a finalidade de fazer juízo de valor e propor alternativas no âmbito mais amplo do que a instituição em si, uma avaliação do sistema de ensino. E nós temos a avaliação interna. Essa avaliação é que nos interessa. É ela que tem que estar explicitada e bem colocada, tanto dentro do currículo, quanto no seu processo de uso cotidiano. Outra guinada importante nas últimas décadas tem relação com o que se avalia e como. Philippe Renaud, novamente, destaca que a avaliação passa por um processo de duas lógicas, uma tradicional e outra emergente. E o que ele vai chamar de tradicional? A tradicional que centra no professor o processo avaliativo. E a emergente, aquela que centra no aluno o processo avaliativo. Bom, particularmente, eu acho que o centro não tem que ser ocupado apenas por um. O centro tem que ser ocupado por todos. E quando eu falo todos e todas, eu não estou falando só professores e alunos. A gente tem que pensar a avaliação não na perspectiva de um ato de 180 graus, de um para o outro, mas um processo de 360 graus, no qual eu me encontro e me ressignifico também como parte do processo avaliativo. Eu sou avaliado no mesmo momento que eu estou avaliando o outro. E a instituição é avaliada pela comunidade. E a gente tem que pensar exatamente nisso quando a gente reflete sobre o currículo e as suas práticas no cotidiano. Mostrando tanto que esse processo é tão imbricado, vou subir uma última apresentação aqui, um vídeo para encerrar, e aí a gente volta e proseia ao final. Sobre isso, vai dar certo. É só se lembrar que a gente ensaiou. Siga a batida e deixe seus sentimentos falarem na música. Eu acho que os meus sentimentos vão vazar e molhar minha calça. E agora, a banda que todos estavam esperando. Os Malditos! Aí, mandou bem. Obrigado. Vai, Malditos. Sua banda está te esperando no palco. Eu não posso ir lá. Eu não sei nada de rock and roll. E eu sei que eles vão me dar uma nota muito baixa. Peraí, do que você está falando? Estamos no Rock e a Rocha. Ninguém aqui dá nota.
Não dão nota ou passam a reprovado? Não, aqui é tudo descompromissado para incentivar a moçada a curtir o hobby e se divertir. Eu não posso acreditar! Eu perdi o meu tempo fazendo um curso que não dá nota! Se ao menos houvesse outra maneira de eu expressar meus sentimentos para as pessoas que gostam do mesmo que eu. Dá licença, eu quero tentar fazer uma coisa. Eu tenho que dizer. Depressão igual no meu currículo. Depois da digitais, pois eu compro até o ridículo. Quando estou de disciplina, quero ter com a vigilância de um farol. Você gastou meu tempo ensinando a rimar, depois me pendurou na claque de sol. Vou ter que me avaliar. Eu desse tempo em mim, vou ter que me avaliar. Eu não quero me manter nem assim, vou ter que me avaliar. Já recebi o crédito para popular. E que seja pular. Eu tô nervoso demais. Eu não sei resistir, minha vivência pra maneirar. Não vou chorar, me engraçar a instituição. Me pede pra testemunhar. Me fazer ajudar, me fazendo entender que o sistema temos que manter. Eu não tenho mais um dia, só tocando bateria. Quero microfone pra brincar. Avaliar. Não, vou ter que me avaliar. Eu tenho que me avaliar. Vou ter que avaliar. Depois da nossa, não sei como não vou mais lá. Me deu uma nota. Eu tenho pego mais uns pouquitos. Aí, Maldite, se é importante pra você, eu te daria um a mais em rock. Não, isso não é quase nada. Bom, esse desenho do Walt Disney, ele ilustra bem toda a reflexão que a gente tem feito aqui. Pelo que foi analisado até o momento, a avaliação é um elemento central do currículo, que, como elemento estruturante da construção de identidade e práticas educacionais, faz parte de uma esfera construída na relação entre indivíduos, educandos e docentes, mas também famílias, instituições públicas, poder político, igrejas e etc. Assim, é possível entender a avaliação no interior do currículo como elemento estruturante, regulador de processos e termômetro diversificado, para análise da condição do educando e do seu processo formativo. A avaliação, ela é usada no presente para entender como fazer um futuro melhor. Portanto, devemos analisar as velhas práticas, manter o que tem que ser mantido e mudar e ter a coragem de mudar aquilo que precisa ser mudado. Bom curso, bons estudos, fiquem bem e até o nosso próximo encontro.